Professor, ano passado eu acabei errando uma questão sobre funções das proteínas no vestibular. Você podia fazer uma revisão rápida para me ajudar? Tá bom. Posso fazer sim. Anota aí. As proteínas têm diversas funções fundamentais, entre elas hormonal, entre elas a estrutural, a imunológica e a mais importante para os vestibas, a enzimática. Ei, se você quer saber mais sobre isso, eu me chamo Ruben, sou professor de biologia do canal Biologia do Bem e te intimo. Bora estudar comigo? E assim, eu dou início à aula 6 do módulo de bioquímica aqui do canal. Perceba que eu fiquei alguns segundos fora da gravação para que você possa pausar o vídeo, copiar o quadro e ir complementando com as informações que eu for comentando durante a aula. Beleza? Qual a aula de hoje? Composto orgânico conhecido como proteínas, os principais caidores de prova, sem dúvida. As proteínas. Já temos aulas sobre introdução geral à bioquímica, sobre água, sais minerais, carboidratos, lipídios. E essa é a aula de proteínas. Se você não conhece a aula, eu posso deixar aqui no card para você voltar a assistir as aulas antes dessa. Vai fechando a playlist toda para que você entenda o raciocínio sistêmico dessas moléculas que fazem parte da vida. Beleza? Se você está na aula correta, vai assistir a aula de proteínas, vem comigo então. Seguindo. Compostos orgânicos proteínas, elas são o segundo composto mais abundante no organismo. O primeiro é a água, o segundo são as proteínas, no caso dos animais. Elas fazem parte de diversos processos metabólicos e têm funções diversas. Eu vou comentar as principais aqui no final da aula, por isso é importante que você assista até o final. Fechado? São polímeros de aminoácidos. Não esqueça que as proteínas são feitas por unidades sequenciadas, unidades iguais sequenciadas, que formam todo o complexo, que são os aminoácidos. Aminoácido, 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 formando as proteínas. E existe um nome para essas ligações de aminoácidos que a gente vai ver na sequência. Para começo de conversa, você tem que entender então que as proteínas são polímeros, uma sucessão de unidades pequenas que formam todo o complexo. Nós temos 20 tipos de aminoácidos constituindo o corpo dos seres vivos no planeta Terra. 20 tipos. Não são os únicos, mas do corpo dos seres vivos são 20. E o que é um aminoácido? Bioquimicamente falando, ele é uma amina ácida. E por quê? Eu fiz uma estrutura aqui orgânica tridimensional para você ter uma noção. Eu tenho um grupamento amina e um grupamento do ácido carboxílico, a gente chama de carboxila, e por isso uma amina ácida, um aminoácido. Mas perceba que a estrutura gira em torno de um centro quiral, um carbono quiral em que tem os 4 ligantes diferentes. Eu tenho um grupamento de ácido carboxílico, um grupamento amina e um hidrogênio, e o que varia entre um aminoácido e outro são os radicais. Então, dentre todos os aminoácidos existentes, a estrutura fundamental é a mesma. Essa estrutura é a mesma. O que varia é unicamente o radical presente, que forma uma cadeia, podendo variar nos 20 tipos de aminoácidos diferentes. Podendo ser valina, triptofano, isoleucina, leucina, enfim, entre os 20 aminoácidos. Professor, eu preciso decorar os 20 nomes dos aminoácidos? Claro que não. Você precisa entender da onde ele está se encaixando para formar o aminoácido como um todo. Beleza? E a classificação deles fica na sequência da transcrição das proteínas, na tradução das proteínas, no processo metabólico dos ácidos nucleicos, que vão vir mais adiante. Beleza? Então, os radicais é a parte onde varia do aminoácido. Esse centro quiral sempre vai ter 4 ligantes diferentes, mas podem ser de 3 tipos diferentes esse radical, essa cadeia que diferencia um aminoácido de outro. Eu posso ter aminoácidos naturais, essa classificação gira em torno da importância e da forma com que a gente tem ele no nosso organismo. Os naturais o corpo mesmo produz, os essenciais só são conseguidos pela alimentação, então eles são essenciais na alimentação. Os naturais, naturalmente o seu corpo produz. E os essenciais são essenciais na alimentação. Não conseguimos produzir esses aminoácidos essenciais.
E existem aqueles semi-essenciais, que o corpo produz, mas em uma quantidade que não supre a necessidade. Então você precisa suplementar na alimentação. Percebe? Então esse radical podem ser 3 tipos diferentes de radicais. Os naturais, essenciais e os semi-essenciais. Tá, mas professor, como é que eles se ligam? Você disse que as proteínas são polímeros de aminoácidos, mas como que um aminoácido se liga em outro? Boa pergunta, vem comigo. As ligações peptídicas garantem a união de um aminoácido no outro. Essa simbologia que eu fiz aqui, ó, se quiser anotar, aminoácido, 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 aminoácido. Você não ia ocupar o quadro inteiro se eu fosse repetir essa palavra várias vezes. Então eu pus uma sigla. Perfeito? Mas quando eu tenho a união de vários aminoácidos, através das ligações peptídicas, eu tenho a formação de uma proteína complexa, que ganha função de acordo com o seu arranjo tridimensional, em que a gente já vai ver, já vai falar sobre isso. Aminoácido mais aminoácido, ligação peptídica, eu tenho liberação de água. Para que um aminoácido torne-se afim a se ligar com outro, eu tenho perda de um H2O, de uma água. Perceba aqui comigo, eu tenho um aminoácido mais um aminoácido, estão se ligando. Perceba a correspondência de cores aqui, ó, ligação peptídica, percebeu? E quando eu tenho a retirada de uma OH de um e de um H+ do outro, eu tenho desprendimento de H2O. Sai uma água e eles tornam-se afim de se ligar. Aí eu tenho a ligação peptídica acontecendo. Senhor, peraí. Então a ligação peptídica é meio que uma síntese por desidratação? Sim, se você acompanhou comigo a aula de água, a aula 2 desse módulo, posso deixar no card aqui para você? Vale a pena você conferir? Eu tô falando da importância da água na síntese por desidratação. Então volte e perceba isso. Beleza? Perdendo água, unindo os aminoácidos pelas ligações peptídicas. Ótimo? Beleza. Seguindo. A gente tem 20 aminoácidos, ou seja, 20 radicais que podem ir se variando e formando essa estrutura complexa. São somente 20. E como temos tantas proteínas diferentes ditando toda a diversidade do planeta Terra? Porque eu tenho a quantidade variável dentro de uma proteína. A quantidade do quê, professor? A quantidade de aminoácidos. Os tipos de aminoácidos e a ordem dos aminoácidos também é relevante no processo. Então, eu posso ter uma cadeia de aminoácidos formando uma proteína, ligados por ligações peptídicas. Mas a ordem deles varia. Se eu trocar a lisina com uma glicina aqui, por exemplo, eu vou ter uma outra proteína. Se eu colocar a quantidade, são 2 lisinas, mas eu coloque 3, mudou a proteína. Os tipos, em vez de lisina eu coloque triptofano. Pô, eu mudei a proteína. E é por isso que os arranjos são gigantescas possibilidades de arranjos que existem. Devido a esses 3 fatores, mas sempre levando em consideração os aminoácidos, que são as estruturas fundamentais. Percebe? Ótimo! Que lindo, que lindo! Vem com o menininho. Olha esse desenho, que são as estruturas tridimensionais das moléculas proteicas. Eu quero que você compartilhe com os colegas, se inscreva no canal se fez sentido, me marque no seu Instagram, nos seus stories, se você estiver assistindo a aula do canal, marque o hashtag Biologia do Bem, e assim a gente vai se conhecendo melhor. Legal? Assim você ajuda o projeto e ajuda os colegas a encontrarem o canal, que pode ajudar eles também. Ótimo! O que você está vendo aqui? As proteínas elas têm 4 níveis de organização tridimensional. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. Ou proteína com constituição primária, secundária, terciária ou quaternária. O que são essas ordens, essas sequências? De ordem primária é simplesmente um arranjo de aminoácidos. Eu tenho um arranjo de aminoácidos, eu tenho estrutura primária da proteína. Estrutura primária. Polímeros de aminoácidos. Mas a partir do momento em que essas próprias ligações começam a ganhar complexidade, elas podem adquirir um arranjo tridimensional com em alfa-hélice ou beta-preguiada. Alfa-hélice ou beta-preguiada, que é a segunda ordem de organização destas proteínas, em que eu já tenho um arranjo tridimensional.
Então ela vai se novelando entre ela mesma, entre essa cadeia de aminoácidos, as ligações vão fazendo um enovelado, que pode ser alfa-hélice ou beta-pregada. Ótimo! Se essa segunda ordem continua se novelando e ela ganha um todo ainda mais complexo, eu tenho a terceira ordem. Terceira ordem. Professor, mas o que é esse quadradinho laranjado aqui? Eu te conto, esse quadradinho laranjado, por exemplo, se fosse uma hemoglobina, que é o pigmento vermelho do sangue, teria um grupamento férrico no centro, que estabiliza essas ligações entre aminoácidos. E por isso, quando eu tenho falta de ferro na alimentação, eu fico anêmico, anemia ferrópriva ou ferropriva, em que eu não tenho a estabilização dessa ligação. Porque o grupamento férrico é o eixo central, é o que estabiliza as relações das ligações. Beleza? E caso tenham várias desses arranjos tridimensionais se ligando de proteínas diferentes, aqui eu simbolizei com cores, mas são proteínas de terceira ordem se ligando, forma uma estrutura quaternária, em que eu tenho uma vermelha, uma verde, uma amarela e uma azul, por exemplo. Mas as cores são só para você ficar mais ligado, mais didático, beleza? Perceba, eu tenho arranjo tridimensional e é exatamente esse arranjo 3D em 3 dimensões que garantem as funções das proteínas. Se por algum motivo a proteína perder o seu arranjo tridimensional, ela perde a sua função. O formato da proteína, anota isso. O formato da proteína está intimamente ligado à sua função. Se em algum momento ela perde esse formato, ela vai perder também a capacidade de exercer a sua função. Beleza? Isso acontece quando eu esquento uma proteína, quando eu mudo o pH do meio em que ela se encontra. Eu tenho uma falta de arranjo, eu perco o arranjo tridimensional e ela perde também a sua função. Legal? Anotou isso? Importantíssimo, hein? Importantíssimo. Vem comigo, sobre as funções. Já estamos terminando a nossa aula. Não quero algo muito comprido. Quero ir direto ao ponto para que você tenha uma aula importante, com uma profundidade bacana sobre as proteínas. Se já fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com os colegas. Se for usar no Stories do Instagram e me marcar, põe um hashtag Biologia do Bem. Assim a gente monta essa comunidade e faz essa hashtag ganhar nossa cara. Beleza? Você que acompanha o canal. Seguindo. Funções das proteínas são as mais diversas possíveis. Eu separei em grupos aqui. Função estrutural, por exemplo, o citoesqueleto. Então o esqueleto celular é formado por proteínas, por exemplo, aquele formato característico das células fibrosas, das células adiposas, tem muito a ver com o citoesqueleto. Tem função tem natureza proteica. Músculos, não preciso nem falar, a base da nossa musculatura são por fibras proteicas que constituem. Colágeno, uma proteína importantíssima, muito comentada em meios estéticos, porque ela garante uma certa flexibilidade e elasticidade, mantendo a integridade de tecidos. E quando eu falo na pele, isso é muito evidente em cremes que apresentam colágeno, que prometem manter a integridade dessa proteína estrutural. Beleza? Lembrando que a vitamina C é importantíssima na síntese de colágeno, hein? A falta de vitamina C desencadeia um processo chamado de escorbuto, que aparece direto nas provas, que é a falta de colágeno nas gengivas, e a gengiva fica frouxa e os dentes acabam caindo por consequência disso. Mas a falta de vitamina C desencadeia vários outros processos. Esse é só um clichê que aparece direto nas provas. Beleza? Fique ligado. Se quiser anotar, anota. E a albumina? A albumina é uma proteína presente na clara do ovo e é fundamental para regular a viscosidade do sangue. A viscosidade do sangue. Beleza? Segunda função, imunológica, em um contexto de coronavírus em que estamos vivendo. Eu estou gravando essa aula em novembro de 2020. Ainda estamos em pandemia aqui no Brasil, a flexibilização acontecendo, não sabe se vamos voltar a fechar tudo ou não. Complicada a situação, mas veja que os anticorpos super famosos, que são muito comentados nessa época por causa das vacinas, por causa do exame para ver se está com Covid-19, são proteínas. Os anticorpos, as imunoglobulinas, são proteínas. Anticorpos. Olha que lindo isso. Preciso dizer que as proteínas são fundamentais para o entendimento e para o funcionamento do organismo? Eu acho que não. Acho que já ficou claro.
Vem comigo, estamos terminando. 3. Função hormonal. Que hormônios têm natureza proteica? 2 hormônios produzidos pelo seu pâncreas, a insulina e o glucagon. São hormônios proteicos que regulam o metabolismo do açúcar, do carboidrato no sangue. Anota isso que é rasteira de prova. Pegadinha. Um hormônio de natureza proteica, sim, insulina e glucagon são proteínas hormonais que regulam a quantidade de carboidrato no sangue, a insulina diminuindo e o glucagon aumentando. Vem comigo. 4. E a função enzimática, para a gente fechar com chave de ouro essa nossa aula sobre proteínas, é a função mais discutida em prova, que é a função de biocatalisadores. Catalisadores biológicos, que elas aceleram reações químicas metabólicas, diminuindo a energia de ativação. Pretendo colocar aqui no canal a sequência das aulas, uma aula só sobre enzimas, para a gente entender como que a temperatura influencia, como que o pH influencia e como que o substrato da enzima influenciam na dinâmica dessa catalisação das reações. Então veja, tem diversas funções importantes das proteínas que você deve ficar ligado, deve ficar ligada. Anote as informações e se ficou dúvidas, comenta aqui embaixo no próprio vídeo. Eu vou com grande satisfação respondê-los. Se você prefere, me procura no @ do Instagram que está aqui do lado. E assim a gente vai trocando ideia. Compartilha com os colegas se fez sentido, se te ajudou, porque se ajudou você, vai ajudá-los também. Assim você apoia o projeto e ajuda o seu colega também. Beleza? Dou por encerrada essa aula de proteínas, bem direto ao ponto, sem mimimi. Caso você queira um aprofundamento a mais, deixa aqui nos comentários. Professor, eu quero uma lista de exercícios, eu quero um aprofundamento, eu tenho uma dúvida. E assim a gente vai se ajudando. Beleza? Obrigado por você ficar até o final do vídeo e tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!